O casal interpretado por Jennifer Lawrence e Javier Bardem vive no campo em um casarão isolado. A jovem esposa passa os dias se dedicando a restaurar o local que foi gravemente afetado por um incêndio. O homem é um reconhecido escritor que está passando por um bloqueio criativo desde o ocorrido e tentando recuperar a inspiração para voltar a escrever os poemas que o consagraram. Logo no começo, o marido coloca um objeto cristalizado em um pedestal. Essa ação parece revitalizar e dar uma aparência de recém-reformada para a casa, a princípio toda queimada por dentro. A esposa desperta na cama e chama pelo marido de forma carinhosa, logo em seguida indo procurar por ele pela casa sombria, mesmo em plena luz do dia com cortinas abertas. No entanto, é ele quem acaba a surpreendendo, lhe dando um susto de brincadeira. A primeira interação e diálogo entre os dois já deixa claro para o espectador que eles andam distantes emocionalmente, devido à dedicação dele em criar e que ele não se preocupa com a esposa como ela se preocupa com ele. Ele só pensa em escrever. Submissa, ela se mostra frustrada e triste com essa situação, mas não contesta. Mais tarde, já à noite, o casal recebe a visita inesperada de um médico, interpretado por Ed Harris, que a princípio parece ter ido parar ali por acaso, ao confundir a casa com uma pousada. Logo nos primeiros minutos do visitante no local, a esposa já se sente desconfortável. O dono da casa acaba simpatizando com o sujeito e lhe oferecendo um quarto, sem consultar a esposa que, mesmo relutante, permite a estadia. Durante sua permanência, o médico tem diversos ataques de tosse prolongados e descobre o objeto cristalizado, mas é impedido de tocá-lo pelo homem, que diz ter sido a única coisa que restou do incêndio. Um presente, mas não revela de quem. De madrugada, a esposa testemunha seu marido ajudando o homem, enquanto este vomita debruçado no vaso sanitário e nota que o visitante está com uma ferida na área da costela. Seu marido logo a cobre rapidamente com a mão e afasta a mulher. No dia seguinte, a esposa do médico, interpretada por Michelle Pfeiffer, também chega para ficar, e gradativamente, a personagem de Lawrence fica cada vez mais frustrada com o comportamento rude dos convidados, que parecem se aproveitar de sua boa vontade. O marido implora para que ela os deixe ficar, argumentando que isso faz com que a casa pareça mais viva. Ele também diz que o médico, na verdade, sabia que essa casa era dele, e por estar muito doente, queria conseguir encontrá-lo antes de morrer. No entanto, quando o médico e sua esposa entram no escritório do escritor, a fim de admirar o local em que ele trabalha, ambos acidentalmente quebram o objeto cristalizado. O personagem de Bardem fica enfurecido e aperta o resto dos objetos até o sangue escorrer de suas mãos. Sua mulher então ordena que o casal saia da casa. A residência é parte integrante mais simbólica do filme. Localizada no meio de uma clareira verde, cercada por uma densa floresta, sem estradas ou caminhos saindo da varanda de madeira, ela é literalmente uma criação da personagem de Lawrence, reconstruída pelas suas mãos. O lugar parece não ter privacidade. Cada cômodo leva para outro e todas as partes podem ser vistas através do átrio. Essa estrutura transmite ao público a sensação de que os personagens estão sempre em movimento, mas ao mesmo tempo presos, andando em círculos, constantemente voltando para o lugar de onde vieram, o que pode se relacionar com o próprio ciclo da vida e com a maternidade. A mulher é bela, recatada e passiva diante de todas as ações que ocorrem ao seu redor. Está sempre ali para servir e limpar a bagunça dos crescentes convidados indesejados. Seu único papel ativo é justamente com a casa, onde toma decisões intencionais e exerce sua criatividade na reconstrução. Algumas vezes, ao tocar a parede que cuida, ela tem a visão de um coração pulsando saudável. À medida que o filme avança, o órgão endurece até ficar parado. Após uma briga, o casal acaba fazendo sexo e na manhã seguinte, a mulher anuncia que se sente grávida. A notícia deixa o homem inspirado para escrever e alguns meses depois, ela já está prestes a dar à luz, ao mesmo tempo que ele consegue terminar o poema. A esposa se emociona com a nova obra, que após a publicação, vende imediatamente todas as cópias. Para comemorar a conquista do marido, ela prepara um jantar especial, mas os dois são interrompidos por um telefonema da editora dele. Cada vez mais fãs começam a chegar e se aglomerar em frente à casa, esperando ver o autor. Aos poucos, a situação vai saindo do controle e a violência e o caos dominam o ambiente sem que algo possa ser feito para impedir. Os seguidores dele roubam os móveis, arrancam pedaços e começam guerras literais dentro da casa que a mulher trabalhou tão duro para construir. A santidade de seu lar foi violada e logo a personagem se percebe uma prisioneira dentro da própria residência.
O diretor e roteirista Darren Aronofsky já declarou que existem muitas possibilidades de interpretação para o filme, mas afirma ter feito intencionalmente uma alegoria utilizando os símbolos do cristianismo e o fim de um casamento para representar as tragédias e a destruição ecológica que a humanidade infligiu à Terra. Contudo, embora o cineasta tenha deixado claro suas intenções, teorias de todos os tipos foram surgindo à medida que o filme ganhava popularidade, como por exemplo, que a obra é uma representação da fama e de suas consequências, ou sobre o processo de criação artística em si, no qual o personagem do Barden seria a personificação de todos os criadores. Nas palavras do próprio Aronofsky, ele queria fazer um filme sobre a Mãe Terra, sob o ponto de vista dela, e como a tratamos de maneira incrivelmente desrespeitosa. Ele também confirmou que o personagem de Javier, um poeta lutando contra o bloqueio criativo, deveria representar o Deus do Antigo Testamento, que quem não adorasse era morto. Portanto, em um primeiro nível de significado, o filme todo é uma alegoria de Gênesis a Apocalipse, retratando um Deus egoísta, a Mãe Natureza, Adão e Eva, Caim e Abel, o mundo como uma casa e uma progressão rápida e infinita da violência e maldade humana. Inclusive, um dos pôsteres de divulgação mostra a personagem da Jennifer Lawrence de pé no que parece ser o Jardim do Éden. Ainda é criativa a combinação da história de Adão e Eva com a questão pertinente das mudanças climáticas. Afinal, sem dúvida, tratam-se dos mais famosos seres humanos a receber ordens bem explícitas, ignorá-las e transgredi-las, enfrentando graves consequências. Ao mesmo tempo, involuntariamente ou não, o filme transmite uma mensagem intimamente conectada à experiência feminina, o que permite uma interpretação com base nesse viés. E como o filme opera, colocando o público sob o ponto de vista de uma jovem que se torna mãe, também é possível enxergar a obra a partir de uma perspectiva ecofeminista. De forma resumida, o ecofeminismo é um termo que foi inventado nos anos 1970 e se refere a uma vertente do movimento feminista que conecta a luta pela equidade de direitos e oportunidades entre homens e mulheres com a defesa do meio ambiente e sua preservação, e explora as conexões históricas entre a mulher e a natureza. Dentre seus argumentos, está a ideia de que ao longo da história da humanidade, os momentos em que as mulheres foram maltratadas são os mesmos em que a natureza foi agredida. Ambas sofreram por décadas com a cultura patriarcal e com as mesmas forças opressoras. Na mesma proporção, as mulheres são objetificadas e a natureza é personificada pelo sistema socioeconômico patriarcal. Termos como Mãe Natureza, mitos, lendas e metáforas relacionando fertilidade, ciclos e cultivo à figura de uma mulher são atemporais e reforçam a ideia de que tanto a mulher quanto a natureza estão ali para serem tomadas. Por outro lado, o homem está alinhado com a sociedade e a cultura. Historicamente, esses são os papéis designados aos gêneros. De acordo com a teoria, ao longo da evolução social, as mulheres foram forçadas a assumir um posicionamento fora da cultura por causa de seu papel na gravidez, enquanto os homens estavam caçando e competindo por recursos. Qualquer ofício que quisesse ou viesse a exercer fora de casa seria visto como inútil pela sociedade, em comparação ao que ela poderia criar com o seu próprio corpo. Toda a sobrecarga mental relacionada ao trabalho doméstico foi normalizada, exatamente como ocorre no filme, onde a personagem principal tem uma grande e solitária dedicação às suas funções na casa, e claramente existe uma divisão de papéis entre natureza e sabedoria cultural, entre mulher e homem. O trabalho dela é ligeiramente reconhecido pelo homem no início, que reage com surpresa ao notar que ela foi capaz de realizar toda a reforma sozinha. Contudo, somente o trabalho do marido é visto como imortal, como arte e genuinamente admirável. Seu escritório ficar no andar mais alto da casa não é por acaso. Inclusive é lá que a esposa dá à luz a um menino. Não demora e o autor diz que os fãs querem ver o bebê, mas ela se recusa firmemente e não permite sequer que ele o segure. Algumas horas se passam e, exausta, a personagem acaba adormecendo e ele aproveita a oportunidade para levar o bebê para a multidão. Nesse meio tempo ela acorda e, desesperada, tenta recuperar seu filho, enquanto passa pela multidão, até que a criança acaba tendo seu pescoço quebrado acidentalmente. Devastada e sem mais resquícios de passividade, ela se dirige para a frente da aglomeração, onde vê o cadáver de seu filho e testemunha uma espécie de cerimônia, onde a carne dele é comida. Enfurecida, ela chama todos de assassinos e começa a destruir tudo ao seu alcance. A multidão não entende e nem acha que ela tem o direito de sentir raiva, pois nunca a enxergaram como dona de nada. Ela só era considerada valiosa por servir de inspiração para o homem da casa e por sua capacidade de procriar. O autor ainda chega a chamar o filho de seu presente mais bonito, implicando que o bebê era algo que ela intencionalmente fez especificamente para ele,
deixando claro que ele a enxergava apenas como uma musa. A partir do momento que começa a lutar contra esse status, deixando de lado a devoção ao marido para proteger seu filho, ela passa a ser vista como inútil. A multidão a imobiliza e começa a agredi-la, até que o autor interrompe. Ela então se dirige à adega, onde está o tanque de óleo do forno. Apesar dos apelos do marido, ela utiliza um isqueiro, esquecido pelo médico, para provocar um incêndio que destrói a multidão, a casa e um pouco do jardim ao redor. O casal sobrevive, mas ela é fatalmente queimada, enquanto ele sai ileso. Mesmo depois que tudo é destruído, ele a carrega para fora de forma paternal, ela se desculpa e ele reforça a ideia de que nada nunca seria suficiente. Não importa o quanto ela o obedecesse, o que fizesse ou sacrificasse por ele. Em um ato de submissão final, ela lhe dá o amor que ainda restava, literalmente permitindo que ele arranque seu coração para poder começar a criar novamente. Ao esmagá-lo, um novo objeto cristalizado se forma, que é colocado em um pedestal. O coração é um símbolo da vida da casa, da vida que veio a partir dela. Quando ela morre, morre também seu legado, sua arte e seu trabalho. Mais uma vez, a casa muda de uma casca queimada para uma casa recém-reformada. Assim como na sequência inicial, ou seja, de forma cíclica, vemos uma nova mulher jovem na cama, também chamando pelo autor de forma carinhosa, pronta para ver seu trabalho desmoronar, sua casa ser invadida e sua existência invalidada. O personagem do Bardem, que é Deus, poderia facilmente ter protegido a Mãe Natureza, mas preferiu deixar as coisas seguirem seu rumo trágico, porque ele não a amava de verdade. Amava o amor dela por ele. Sendo sádico e egoísta, ele queria ter seguidores e ser adorado, mas mais do que isso, ver até onde iam ou o que eram capazes de fazer para provarem essa devoção. Ele não via problema em entregar seu filho ao povo se isso garantisse o louvor. Ver sua criação ser arruinada pelos próprios humanos, que tanto prezava, em sua lógica, era um mísero preço a se pagar pela idolatria. Deus permite que a sociedade invada a natureza e tome o controle dela, assim como explora e apodera-se do corpo da mulher. Ambas são objetificadas, vistas apenas como fonte de satisfação e recursos. O ser humano retira e abusa o máximo que pode, sem considerar o mal que está fazendo. A mulher, assim como a própria terra, é constantemente violada, pois é vista como um meio para atingir certo objetivo, e não como um organismo vivo. Ao transformá-la em musa, por exemplo, retira-se sua individualidade, a reduz até perder qualquer tipo de especificidade e esperam que ela atenda a qualquer fim e qualquer um. Mas depois de toda a exploração, é preciso um basta. Nem sempre ele acontece, mas no filme, a natureza chega ao cúmulo de incendiar o próprio corpo e sua extensão, a casa, para conseguir um mínimo de paz, sossego e vingança.